Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ricardo Prudenciato e aqui eu publico conteúdos relacionados ao uso profissional de sistemas Linux e Open Source em geral. Tá? E hoje eu vou falar sobre umas notícias, né, que saíram essa semana, né, nos últimos dias, sobre o Windows tendo um kernel Linux embutido. Tá? Algumas notícias soaram até bem sensacionalistas, né? Então se você vê os títulos, você vê falando sobre Microsoft libera kernel do Linux embutidos no Windows 10, versão do Windows 10 com kernel do Linux, Windows 10 com kernel do Linux embutido, chegou a versão do Windows 10 com kernel Linux. Então dá a impressão, né, se você lê de relance, né, dá a impressão que o Windows está sendo lançado com kernel Linux, né? Então, mas não é isso, né? O Windows continua sendo Windows, continua usando o kernel Windows, o kernel NT. O que acontece é que a Microsoft está melhorando o WSL. Tá? Então, o que é o WSL? O WSL é o Windows Subsystem for Linux. Né? Se a gente olhar aqui no Wikipedia, depois eu vou deixar o link aqui, dê uma lida melhor se você não sabe o que é o WSL. O WSL é uma ferramenta do Windows para que você consiga usar dentro do Windows sistemas Linux. Tá? De forma a ter alguma compatibilidade ali dentro e você não precisar sair do Windows para fazer alguma coisa que você precisa fazer no Linux. Então deixa eu abrir uma imagem aqui do WSL atual. Né? Então o que eu tenho lá no Windows, dentro do Windows eu tenho o WSL e pelo WSL eu consigo ter uma distribuição, por exemplo, um Ubuntu, um SUSE, tá? Um Debian, e dentro do Windows mesmo usar esse Linux. Tá? Então, executar algum comando, fazer alguma instalação e ver como é que funciona ali dentro. Como que funciona o WSL hoje? Tá? O atual, não esse novo que estão lançando agora. Eles têm lá esse WSL é um módulo. Tá? É algo que a Microsoft desenvolveu que simula as chamadas de API que eu tenho dentro do kernel Linux. Tá? Então, em vez de eu ter um kernel Linux aqui, ele tem esse WSL, que é um módulo que eles criaram para emular essas chamadas. Então eu tenho a distribuição Linux sem o kernel. Tá? Isso aqui é disponibilizado pela Canonical mesmo, ou pela Kali. É a distribuição Linux em si, mas sem o kernel. Tá? Que você instala lá até pela loja de aplicativos. Tá? Você instala a distribuição Linux que você quer, e essa distribuição Linux, em vez de usar o kernel Linux, ela usa esse WSL, um módulo que a Microsoft desenvolveu que simula o kernel Linux. Tá? Ele recebe essas chamadas, essa API, e repassa isso para o kernel Windows NT. Então, esse é um intermediário que eles usam hoje para possibilitar o uso de distribuições Linux. Né? Por que a Microsoft fez isso dentro do Windows? Né? Principalmente para possibilitar ou evitar que desenvolvedores que trabalham com máquinas Windows saíssem do Windows para o Linux para fazer algum trabalho que precisava fazer. Então, quem desenvolve em Linux, principalmente quem desenvolve, né, pode precisar fazer alguns testes, tentar alguma coisa num sistema Linux, e eles colocaram o sistema Linux dentro do Linux para evitar que os profissionais saíssem do ambiente Windows. Tá? Eles querem manter o profissional lá dentro do ambiente Windows, que é favorável para eles. Né? E aí eles criaram essa solução do WSL. E funciona, né? Mas você pode imaginar que isso aqui tem alguns gaps, né? Imagina mapear tudo isso, né? Todas as chamadas que o Linux faz. Então tem alguns gaps, tem alguns problemas de performance, principalmente com relação à escrita de arquivos, escrita e leitura de arquivos. Tá? Algo mais pesado. Então esse é o WSL e eles resolveram melhorar esse WSL. Na prática, eles vão usar um kernel Linux de verdade aqui. Tá? Então deixa eu abrir outra imagem aqui. É uma imagem um pouco mais complicada, mas a arquitetura desse WSL novo. Eles vão usar um kernel Linux, eles vão ter uma pequena VM, uma VM leve aqui, usando o Hyper-V da Microsoft, né? Uma pequena VM aqui dentro, e dentro dessa VM, né? Essa Lightweight VM, né, que eles chamam, vai ter o kernel Linux de verdade, lá do kernel.org mesmo. Eles vão lá pegar o kernel o kernel Linux do kernel.org, vão fazer algumas adaptações, e vão disponibilizar dentro do Windows. Tá? E aí aqui dentro você vai ter o kernel Linux, e aqui você vai ter lá ou o Ubuntu, ou o Kali, ou o Debian, a distribuição que ele quiser. Mas aí usando efetivamente as chamadas no kernel Linux. Tá? Isso vai trazer muito ganho de performance, de velocidade, principalmente de leitura e escrita. Tá?
Então é isso que as notícias estão falando, né, ou deveriam estar falando. Na verdade, a Microsoft colocou o kernel Linux, sim, dentro do Windows, mas para funcionar aqui no WSL, tá? Para tirar essa camada de compatibilidade que eles tinham antes. Tá? Então, eles tinham isso aqui, né? Deixa eu minimizar aqui. A gente tinha isso aqui antes, né? Sem o kernel Linux aqui dentro, um módulo emulando as chamadas de API do kernel. E agora eu tenho o kernel Linux aqui. Eles provavelmente já deveriam ter começado a usar essa segunda arquitetura desde o começo, né? Se eles queriam disponibilizar um ambiente Linux dentro do Windows para ter uma compatibilidade, né? Eles já deveriam ter começado dessa forma, mas resolveram criar um módulo intermediário interceptando as chamadas da distribuição e mandando para o kernel. Eu acho que começaram pela forma mais complicada, provavelmente para evitar colocar o kernel Linux aqui dentro, mas viram que, depois de um tempo, provavelmente viram que isso causava alguns gargalos que não davam para superar. Né? E aí resolveram colocar direto o kernel Linux agora. Tá? Isso está entrando num ambiente de testes que eles chamam da Microsoft, não está em produção ainda, e provavelmente deve ser liberado no final desse ano de 2019 ou no começo de 2020, tá? Oficialmente nas versões. Isso vai trazer várias possibilidades novas, provavelmente vai trazer algumas melhorias também na parte de containers, na parte do Docker, tá? A gente vai esperar algumas notícias sobre isso, mas isso vai ser legal, vai ser possível emular, né, utilizar dentro do Windows de forma mais nativa, né? Isso aqui está tendo de forma mais nativa o Linux dentro do Windows, possibilitando aí quem precisa trabalhar dessa forma, né? Quem precisa estar dentro do Windows e fazer algumas atividades com o Linux. Ok? Bom, pessoal, então é isso. É bom para entender melhor o que está acontecendo. Eu vou deixar no link da descrição aqui um vídeo oficial da Microsoft explicando mais detalhes, né? Um deep dive nesse assunto, então vai ter bem mais detalhe do que isso, tá? E é interessante dar uma olhada para entender o que está acontecendo, as atualizações que a gente está tendo nesse mundo, né? Como que a Microsoft está se aproximando do ambiente Linux, do ambiente open source. Isso já tem acontecido há bastante tempo, né? Mais de anos já. Né? A Microsoft está buscando se aproximar e ter essa convergência com os sistemas Linux, com open source, com desenvolvedores que atuam nessa área. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Então agradeço a atenção aí. Se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e acompanhem a gente aqui que eu procuro publicar mais conteúdos regularmente. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima.